Uma noite assustadora no cemitério. Em uma noite de Dia dos Mortos, quando as sombras se estendiam longas e sinistras sobre o cemitério Canto da Paz, Manuel, o solitário segurança noturno, caminhava entre as lápides silenciosas. A luz trêmula das velas dançava no vento noturno, lançando sombras distorcidas que pareciam se mover como espectros famintos. O ar estava pesado, carregado de uma sensação de inquietação sobrenatural. Mas foi quando um murmúrio inquietante, quase inaudível, ecoou do coração da noite, que Manuel sentiu a primeira arrepio de terror percorrer sua espinha. Seus olhos vasculharam as sepulturas antigas, e então, em um macabro silêncio, uma mão esquelética emergiu da terra fétida, como se o próprio inferno tivesse desejado um visitante. A mão gélida e retorcida agarrou a perna de Manuel, sua pele áspera e fria como a morte, enquanto ele ficava imóvel, preso na teia do desconhecido. O cemitério Canto da Paz havia se transformado em um palco sombrio e aterrorizante, onde o segurança noturno estava prestes a enfrentar horrores que, até então, só existiam em pesadelos na segunda noite. O eco daquela mão esquelética agarrando sua perna assombrava os pensamentos de Manuel, como um pesadelo constante que se recusava a desaparecer. Enquanto caminhava pelo cemitério novamente, o ar estava impregnado de um silêncio sinistro. As velas tremulavam, como se temessem o que estava por vir. Vozes sussurrantes preencheram o ar, sussurros fantasmagóricos que pareciam vir das profundezas do além. Manuel mal podia acreditar em seus olhos quando viu aparições etéreas dançando entre as lápides, espectros que vagavam em busca de redenção. Os mortos clamavam por justiça, seus lamentos ecoando na mente de Manuel. Ele se viu enredado em um pesadelo sobrenatural, cercado por espíritos inquietos que não encontrariam paz até que suas histórias fossem contadas e suas almas fossem liberadas. Manuel não podia mais ignorar a realidade do sobrenatural e estava prestes a mergulhar em um mistério sombrio que o levaria a desvendar segredos há muito enterrados sob aquelas lápides antigas da terceira noite. Manuel sentiu um chamado irresistível em direção a uma cripta abandonada, como se algo misterioso o estivesse guiando. Lá, em meio à escuridão sufocante, ele descobriu um antigo livro empoeirado, cujas páginas estavam repletas de inscrições em uma língua arcaica e estranha. Movido pela curiosidade e talvez pelo desejo de entender o que atormentava o cemitério, Manuel abriu o livro. Assim que o fez, uma entidade sombria, há muito aprisionada nas páginas, foi libertada. Sua presença, carregada de malícia, começou a assombrar Manuel de maneiras aterradoras. O cemitério Canto da Paz, que outrora oferecia a ilusão de ser um refúgio seguro nas noites escuras, tornou-se um local de pesadelo. A cada passo que Manuel dava entre as sepulturas, a entidade sombria o perseguia, sussurrando promessas sinistras em seu ouvido e envolvendo-o em uma trama de escuridão insondável. Manuel estava prestes a enfrentar desafios sobrenaturais ainda mais aterradores, e sua luta pela sobrevivência no cemitério Canto da Paz estava longe de terminar na quarta noite. Uma escuridão crescente envolveu o cemitério Canto da Paz. Túmulos antigos, que há muito deveriam estar selados, começaram a se abrir, revelando seus segredos profanos. Os mortos, em todas as suas formas esqueléticas e fantasmagóricas, emergiram das sepulturas e vagaram pelas alamedas escuras. Manuel sentiu os olhos vazios dos mortos o observando de todos os lados, como se centenas de almas tivessem se voltado para ele em busca de respostas e redenção. O medo o consumiu, como um predador invisível prestes a desferir o golpe final.
Ele estava cercado por uma legião de espectros, uma multidão de testemunhas silenciosas do desconhecido. A escuridão que se espalhava parecia insaciável, como se o próprio cemitério estivesse tentando engoli-lo em um abismo de desespero. Manuel estava sozinho, desamparado e diante de um mal que parecia impossível de conter. Sua luta para sobreviver naquelas noites sombrias estava longe de acabar, e o cemitério Canto da Paz havia se transformado em um pesadelo que desafiava a razão. Naquela fatídica sexta-noite, o cemitério Canto da Paz mergulhou em uma escuridão tão profunda que parecia engolir qualquer resquício de luz. O lamento angustiado das almas atormentadas ecoava pelas alamedas, transformando-se em gritos aterradores que reverberavam no ar noturno. Manuel, preso no epicentro do terror sobrenatural, enfrentou visões horripilantes. As lápides se quebraram e os mortos emergiram em uma procissão sombria, clamando por vingança e libertação. Sombras sinistras dançavam nas tumbas, assumindo formas aterrorizantes que o perseguiram em pesadelos vivos. Os próprios elementos naturais pareciam obedecer às vontades do sobrenatural. Ventos gelados sussurravam promessas macabras, enquanto relâmpagos rasgavam o céu noturno em padrões ameaçadores. Manuel, assombrado pelo desconhecido, estava prestes a testemunhar o auge de uma noite trevosa onde o sobrenatural havia tomado o controle absoluto. A escuridão do cemitério Canto da Paz era agora uma força incontrolável e abominável, onde o medo e o horror eram os senhores supremos. Naquele ápice da treva, o próprio solo do cemitério tremeu sob os pés de Manuel, como se a própria terra estivesse indignada com a perturbação de suas entranhas sagradas. Os túmulos se abriram como gargantas famintas, e as almas torturadas emergiram com uma fome insaciável. Manuel estava cercado por espectros deformados e aparições grotescas, suas feições desfiguradas pelo sofrimento. Eles sussurravam maldições e segredos inomináveis que penetravam a mente de Manuel, ameaçando despedaçar sua sanidade. À medida que a escuridão se intensificava, Manuel tentou cumprir desesperadamente o pacto com as entidades sobrenaturais, oferecendo algo inimaginável. No entanto, as entidades não tinham interesse em cumprir a sua parte do acordo e o arrastaram para uma dimensão de trevas insondáveis, onde os gritos eram eternos e o sofrimento infinito. O cemitério Canto da Paz tornou-se um marco de horror indescritível, um lugar amaldiçoado e condenado. Os gritos ecoaram na noite e nunca cessaram, e aqueles que ousaram se aventurar naquele local sombrio após a maldição de Manuel desapareceram para sempre, tornando-se parte do pesadelo eterno que se tornou o cemitério.